Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos procurar fazer a leitura do texto de acordo com a disposição que nós fizemos a divisão. Então pode ser que nós lenhamos alguns versículos lá para o final e depois retornaremos mais para o meio do capítulo. Diz assim então, Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 8. Na verdade, essa é a primeira divisão do texto. Gostaria também de lembrar que no próximo sábado, às 19h30, haverá reunião dos jovens. Então, reunião dos jovens, e nós vamos avançar com mais uma lição do aperfeiçoando dos santos. Então, Deus permitindo, nós estaremos aqui no sábado com esse propósito. O texto, então, é Deuteronômio, capítulo 31, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. Disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra, que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós rogamos a graça do Senhor para podermos ter a compreensão deste texto, recebermos a mensagem do Senhor para a nossa vida. Eu peço que o Senhor nos guie, nos direcione até o final, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título do sermão hoje é Transição. Nós poderíamos simplesmente dizer assim, transição. Às vezes o título de um sermão, de um estudo, ele pode ser uma palavra só. Mas nós poderíamos também dizer transição de liderança. Também seria sugestivo. Agora, eu tenho algumas dificuldades com a palavra liderança no que se diz respeito ao conceito cristão. Embora uma igreja seja formada de líderes, mas quando eu uso a palavra líder, essa palavra não é uma palavra bíblica. A palavra, ou palavras bíblicas que são usadas para liderança, tem um peso maior na Bíblia, como sendo ela a palavra servo, ou servas, né, de Deus. Pastores, diáconos. Então nós precisamos saber exatamente o que significa o líder do ponto de vista cristão. Então, às vezes, o problema não está na palavra em si, mas no conceito que se tem dela. Agora, no capítulo 31, então, nós chegamos a um ponto decisivo do livro de Deuteronômio.
Até aqui, nós temos visto Moisés repetindo a lei de Moisés, né? Nós já comentamos que todo o livro de Deuteronômio, ele é dividido em 3 sermões. Moisés pregou 3 sermões e agora nós estamos falando do último sermão, quando ele começa a lembrar-se do que Deus havia feito, fazendo o povo lembrar das maravilhas que o Senhor havia feito. Mas agora o cenário é um cenário de despedida. Nós trabalhamos aqui, basicamente todos nós conhecemos o pastor Daniel Johnson. Eu conheci o pastor Daniel Johnson em 1991. Ou seja, isso faz mais de 30 anos, 34 anos. Ele foi meu professor no seminário, dando módulo sobre música, lá em Orlândia, quando nós estudávamos lá. Depois, nós reencontramos o pastor Daniel aqui em Londrina, e com ele trabalhamos por 10 anos. Nós tivemos eu não sei se é sorte ou privilégio, ter trabalhado com o pastor Daniel aqui por 10 anos. E ele, apesar de estar longe de nós agora, ajudando a igreja lá em Taubaté, mas ele é, aqui entre nós, uma pessoa não somente querida, mas também respeitada, como homem de Deus, como homem sábio, não somente pelo que ele fez à igreja, mas também pela pessoa dele. Eu estava conversando com o Sérgio essa semana, nós soubemos que o pastor Daniel recebeu recentemente lá em Taubaté, dos filhos, uma homenagem dos seus 80 anos de idade. Né? O pastor Daniel chegou aos 80 anos de idade. Não parece, né? Há uns anos atrás aqui, quando a gente brincava de futebol, o pastor Daniel brincava com a gente de futebol. E ele era um ótimo goleiro, era difícil fazer um gol no pastor Daniel. Né? E o Sérgio comentou que o pastor Daniel sempre gostou de escrever, inclusive se você entra no site dele, né, você descobre os assuntos que ele já desenvolveu. Por exemplo, para mulheres grávidas, né, como lidar com crianças, como lidar com adolescentes, como lidar na velhice. Teve uma vez, quando ele estava aqui, ele desenvolveu um estudo sobre aposentadoria, quando se aposenta, e agora eu sei que ele está preparando um estudo, eu não sei se ele está ministrando ou preparando o estudo, sobre como se preparar para partir, né, aos 80 anos. E eu pensei assim, tinha que ser o pastor Daniel, né, para fazer uma coisa dessa natureza. Então, o cenário agora ministerial do pastor Daniel, ele pode viver 90 anos, né, 100 anos talvez. Ele é um homem de boa saúde, com algumas restrições. Ele cuida bem da saúde, ou melhor dizendo, a dona Jerry cuida muito bem da saúde dele, né? Mas ele está ministrando recentemente estudos no contexto de despedida, né? Então, isso certamente para ele deve ser uma mistura de alegria, de boas lembranças, de muito aprendizado, muita sabedoria, mas é um cenário de despedida aos seus 80 anos de idade. Então, é assim que Moisés está vivendo agora. Mas ele não tem 80 anos, Moisés tem 120 anos. E ele está se despedindo. E na despedida que ele faz aqui, nos primeiros versículos, ele diz que ele não entraria na terra. Essa foi uma condição que o Senhor impôs sobre ele, a partir de algumas atitudes erradas que Moisés teve ao longo do seu ministério, mostrando realmente que um líder não é perfeito. Embora ele possa ser um líder, um servo de Deus aprovado, mas ele demonstra as suas limitações, as suas fragilidades, e daí por diante. E daqui para frente, então, o bastão está sendo passado. Ele está transmitindo o bastão a Josué, né, o seu sobrinho, pessoa que foi discipulada por ele, foi treinada por ele. Quando você estuda livros sobre liderança cristã, servos de Deus, existe uma frase que eu não sei quem é o autor, que diz que ninguém nunca será um Moisés sem que antes tenha sido um Josué, né? Isso é uma verdade. Hoje em dia, nós nos deparamos com jovens pastores que querem pular a primeira parte e já querem ser recebidos como Josué, aliás, como Moisés. Mas ninguém será um Moisés sem que antes tenha sido
ninguém será o Moisés sem que antes tenha sido um Josué. Precisa primeiro passar por essa fase. E aqui a situação inverte, porque Moisés, aquele que era o sábio, aquele que tinha experiência, o homem traquejado, ele não entra na terra prometida, mas ela foi dada ao povo de Israel, e a pessoa que conduziria o povo até a entrada da terra era o inexperiente Josué. Assim como Israel, nesse texto, precisava de coragem diante daquilo que era desconhecido, nós também muitas vezes precisamos de coragem diante do desconhecido. A terra, a herança que Deus havia dada ao povo, embora fosse uma coisa muito boa, mas era uma terra desconhecida. E tudo que é desconhecido gera medo, gera incerteza, gera insegurança. E nós encontramos essas palavras aqui, tanto ditas por Moisés, de Moisés a Josué, para que ele não temesse, mas que ele tivesse bom ânimo, como também nós encontramos no próprio livro de Josué, o próprio Senhor se dirigindo a ele, dizendo que ele deveria ter bom ânimo. O que significa que um servo de Deus, mesmo que seja traquejado, experimentado, doutrinado, preparado, ele também enfrenta os seus medos ao longo dessa caminhada. No capítulo 31 de Deuteronômio, nós encontramos uma das maiores marcas de liderança na história bíblica. Moisés, o grande legislador, profeta e guia do povo por 40 anos, chega ao final da sua missão. Eu acho que todos nós deveríamos ter uma missão. Você tem uma missão? Você já botou no papel, ou se não botou no papel, tem aqui na sua mente a missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E eu peço a Deus que me ajude a cumpri-la. Que Ele me dê sabedoria, expertise, capacidade para cumprir a minha missão. E, humanamente falando, eu preciso cuidar da Dri, e eu preciso cuidar da Duda, eu preciso cuidar da Nathalie, eu preciso cuidar da Isa. E esses dias eu estava falando isso lá em casa. A Isa vai fazer 5 anos. E eu estava contando para elas. O grande sonho da minha vida é continuar no ministério, servindo ao Senhor. Eu tenho planos ministeriais ainda, né? Eu tenho planos ministeriais. Eu tenho planos pessoais e tenho planos familiares. E um desses, aquele que talvez para mim seja o termômetro, é o dia que eu me deparar com a Isa no altar se casando. A Isa com agora 5 anos. Ou seja, até lá eu terei 70 anos. Aí eu contei isso lá em família e aí eu terei cumprido a minha missão. E a Isa, então, com aquela sabedoria infantil, diz, aí depois só pode morrer, né? Não que eu não possa, né? Mas aí eu já terei cumprido. Não quero morrer, né? Mas eu quero cuidar delas, né? Por toda a minha vida. Agora, essa transição que nós estamos lendo aqui, ela revela para nós 3 verdades, e nós vamos aprofundar mais sobre isso. A primeira delas é que a obra de Deus é de Deus e não é de homens. Essa é uma primeira, talvez uma premissa importante que nós encontramos no capítulo 31. A obra é de Deus e não de homens. Moisés foi o grande instrumento de Deus, ele fez parte do plano de Deus para conduzir o povo até ali, mas dali para frente o povo seria reconduzido e chegaria até o final, ao destino, sob a liderança de Josué. Uma das coisas que nós, pastores, às vezes pensamos, pastores, missionários, líderes, é que nós não somos insubstituíveis, nós somos substituíveis. Na verdade, ninguém é insubstituível. Nós temos um grande problema de liderança com a intoxicação da própria liderança, de acharmos que somos úteis na vida das pessoas, que as pessoas precisam de nós, que as pessoas dependem de nós. E essa é uma mentira do diabo. Ninguém precisa de nós. Obviamente, nós todos, como cristãos, nós precisamos servir a Deus, nós precisamos ser uma boa influência,
Nós somos chamados, todos nós somos chamados para sermos sal e luz. Mas um dia desse eu estava falando com o pastor Carlos. O pastor Carlos já teve alguns problemas de saúde. E eu estava falando para ele. O pastor Edilson conhece bem. Bom, nós conhecemos o pastor Carlos. Pastor Carlos, cuida da sua saúde. Cuida da dona Agnes, né? Daqui a pouco o senhor morre. Uma semana depois ninguém está mais falando do senhor. Né? Irmãos, é a verdade. Daqui a pouco nós partimos. Quem vai ficar se lembrando de nós? Chora ali na hora. Quantos funerais você já foi? Nós todos participamos de funerais. Às vezes as pessoas que estão ali estão até rindo. E não vejo que tenha motivo para não fazê-lo. Então, nós passamos. A vida passa. E no que se diz respeito à obra de Deus, no que tange a obra de Deus, a obra é de Deus e não de homens. A segunda questão que eu aprendo aqui, ainda de maneira introdutória, é que lideranças mudam, mas a promessa de Deus permanece, porque a obra de Deus não muda. Então, lideranças mudam. A terceira verdade que eu aprendo é que cada geração precisa assumir a sua responsabilidade. Então, o pastor Daniel, por exemplo, ele trabalhou conosco, ele cumpriu o papel dele aqui, cumpriu o papel dele em Ribeirão Preto, em Limeira, mas a geração dele está passando. Ele é responsável pela geração dele. E ele não é responsável só pela geração dele, mas ele também é responsável, e eu e você somos responsáveis pela geração que vem. Nós não somos responsáveis pela geração passada, mas nós somos, em alguma medida, responsáveis pela geração que vem. Eu estava falando para o Kleber hoje, quando de manhã nós estávamos falando aqui sobre política, né? Numa perspectiva cristã, vamos dizer assim, para dar um tom de sagrado, né, sobre o que a gente estava conversando. Às vezes nós nos preocupamos com a profissão lá fora, né? Nós como líderes de casa, nós sacrificamos a nossa família para sermos bons profissionais. Mas o sucesso profissional não compensa o fracasso da família. O mais importante para nós é cuidarmos dos nossos filhos, como diz o Salmo 128, e fazer deles flechas, lançar flechas. E uma flecha precisa ser bem preparada, precisa ser bem afiada, precisa ser bem moderada para que ela cumpra o papel dela. Então, esse é o nosso papel, preparar flechas, porque nós somos responsáveis pela nossa geração e somos responsáveis, em alguma medida, pela geração futura. E Moisés responsabilizou-se pela sua geração, porque ele se dedicou pelo seu povo durante 80 anos, 40 anos no deserto, e também agora ele prepara Josué, para que ele levasse adiante o seu bastão. Então, pensando nisso, eu quero destacar 3 verdades contidas nessa transição. Então, nós vamos terminar ainda antes da meia-noite, com certeza. Gostaria que você prestasse atenção. São 3 tópicos, 3 apontamentos aqui no capítulo, e eu os considero muito importantes para a nossa vida cristã prática. O primeiro deles compreende os versos de 1 a 8. Esse é o primeiro tópico. Deus permanece o mesmo quando os líderes passam. Então, no capítulo 31, começa com o cenário da transição. Moisés, o grande líder, reconhece mediante a congregação que a sua jornada estava terminando. Ele não entraria na terra prometida, o seu tempo havia acabado, o povo estava prestes a enfrentar os novos desafios sob uma nova liderança. Dali para frente, os desafios eram outros. Mas antes de qualquer insegurança que pudesse tomar conta do coração daquele jovem Josué, Moisés, então, estabelece alguns princípios e passam a ele esses princípios. Nos versos de 3 a 6, Moisés insiste em repetir a palavra-chave. E aqui nós encontramos uma palavra-chave dessa expressão. Veja comigo o capítulo 31, versículo 3. Veja o que Moisés está dizendo ao jovem Josué. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Então, Josué, não tenha medo, não fique amedrontado diante do que virá pela frente, do desconhecido, porque o Senhor teu Deus passará adiante de ti.
Então nós lemos essa expressão em vários outros lugares. No verso 8, nós lemos assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Então essa é uma promessa de Deus, né, para a vida de Josué. Você já ouviu as pessoas mais antigas? O meu pai, já com 83 anos, fala isso até hoje, né? Tudo vai dar certo com Deus adiante, né? O pastor Edilson conhece o meu pai, né? Bem, com Deus adiante. Com Deus adiante tudo vai dar certo. É isso, né? Com Deus adiante tudo dará certo, porque Ele cuidará de nós. Assim como Israel não deveria temer a ausência de Moisés, nós também não devemos permitir que mudanças de líderes, circunstâncias ou contextos de igreja nos leve ao desânimo. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Essa verdade é crucial para a igreja hoje. Muitas vezes nos apegamos aos homens, a pastores, a missionários, a mestres. Nós nos apegamos aos líderes que marcam a nossa vida. Mas nós temos que entender que muitos líderes que marcaram as nossas vidas, eles tiveram um tempo limitado. Cedo ou tarde, Deus os envia para outro lugar, como aconteceu com o pastor Daniel, envia para uma outra missão. A obra, porém, não depende da permanência do líder ou daquele servo, mas da fidelidade de Deus, da fidelidade daquele que vai adiante de nós. A igreja não é sustentada pela força humana, mas pela presença de Deus que nunca falha. É isso que às vezes eu fico pensando como pastor. Nós não somos insubstituíveis. O pastorado é um lugar de muita vaidade. Se a pessoa não tomar cuidado, ela vai para o brejo. Pouco a pouco. Com pouca coisa ela vai para o brejo. Começa, principalmente pastores novos, que às vezes dão um chute na bola, acha que é Ronaldinho. Acha que as coisas vão ser do jeito que ele intencionou fazer, de acordo com o projeto que ele fez no seminário, e nem sempre as coisas são assim. Uma igreja não pode ser sustentada quase que exclusivamente pela influência do líder ou do servo, pelo carisma, pela eloquência, e até mesmo pela presença desse homem que acaba se tornando o centro da congregação. Então, veja você, o líder de uma igreja, o servo de Deus, seja o pastor da igreja, seja o professor da escola dominical, embora ele inevitavelmente seja uma influência na congregação onde ele serve, mas ele não pode fazer da sua imagem o atrativo da igreja, o cartão postal da igreja. No mundo em que nós vivemos hoje, no mundo secular, do ponto de vista cristão, muitos pastores fazem questão de investirem na sua imagem para que ela seja um meio de atração de pessoas. Mas isso pode ser muito perigoso, porque nós não fomos chamados para trabalhar a nossa imagem, mas para fazermos a vontade de Deus. Quando a igreja gira em torno da figura humana, ela corre o risco de se esquecer de Cristo, que é o verdadeiro cabeça da igreja. Isso cria dependência do homem em vez de dependência de Deus. Por isso, muitas comunidades hoje entram em crise quando o líder se afasta, quando envelhece, quando adoece ou quando morre. Eu me lembro que o pastor Daniel, ele tinha muita saudade do pastor que foi o pastor dele, Jack Hyles, que foi uma estrela americana, né, no ponto de vista religioso. E a igreja tinha cerca de 10 mil pessoas frequentando, já foi a maior igreja dos Estados Unidos. Eles tinham, a escola dominical deles era cerca de 10 mil pessoas. E o pastor Daniel viveu a juventude dele lá. E o maior medo que o pastor Jack Hyles tinha é da transição. Quem seria alguém que poderia depois pegar o bastão e fazer com que a igreja fosse para frente sem maiores problemas? E ele preparou tanto a liderança que o trabalho depois foi melhor do que ele ainda, né? Então, isso é uma liderança bem-sucedida, né? Provavelmente, embora ele fosse uma pessoa cheia de talentos, muito inteligente, era o pastor Jack Hyles, mas ele não concentrou nele.
E isso fez bem para a igreja mais tarde. O apóstolo Paulo, ele já alertava que os coríntios estavam vivendo esse perigo. Quando alguém ou pessoas lá diziam assim: eu sou de Paulo, e outros diziam: eu sou de Apolo, e outros diziam: eu sou de Cefas. E os mais espirituais, entre aspas, diziam assim: eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo começa o seu argumento contra essa postura dizendo assim: quem é Paulo? Querendo dizer assim: não é ninguém. Não é ninguém. Paulo não é ninguém. Um servo de Deus, ele é um servo de Deus, alguém que está ali por causa da vontade de Deus. Deuteronômio 31, então, Deus nos ensina exatamente, ensina esse princípio para Israel. Moisés, o grande servo, o grande líder, estava partindo, mas o Senhor continuaria adiante do seu povo. Moisés não era a base da caminhada. A base da caminhada era o Senhor. Ele era apenas um servo. O verdadeiro sustentador de Israel seria o Senhor. E essa lição continua até os dias para nós hoje. Esta igreja, irmãos, a nossa igreja, precisa se firmar na pessoa de Jesus Cristo. Então você não deve vir para a igreja por causa do pastor. Tem pessoas que às vezes vão para a igreja por causa do pastor, ou se afastam da igreja por causa do pastor. Errado. A pessoa, o cristão consciente, ele deve estar na igreja por causa de Cristo. Ele não deve sentir-se animado ou desanimado por causa do pastor. Se o pastor entrar em pecado, disciplina. Se ele for resistente, exclua. Mas a igreja tem que tomar essa postura. A igreja não pode ser levada por pessoas oportunistas nesse sentido. Mas ela precisa ser firme diante de tudo isso. Cristo é o alicerce da igreja. Amém? Não é o pastor. A liderança que Deus deu a Moisés não dava a ele nenhuma exclusividade. Ele era simplesmente um servo. Então, uma igreja não pode estar centrada no seu pastor, no seu líder. No mundo empresarial, carregado de pragmatismo, tudo se sustenta no fundador, no CEO daquela empresa. Mas com Cristo e na igreja não é assim. Os líderes são simplesmente ferramentas, instrumentos de Deus, levantadas por Ele para cumprir o propósito dele. Agora, isso não significa que o pastor de uma igreja, ele não deva ser respeitado. Amém? O pastor de uma igreja precisa ser respeitado, precisa ser honrado. De acordo com a instrução bíblica, ele precisa ser obedecido naquilo que a palavra de Deus diz. Ele precisa ser respeitado por orientação bíblica. No entanto, é fundamental compreender que a nossa esperança não está nele, mas está em Cristo. Às vezes, o pastor, por causa dos seus dons, as pessoas ficam viciadas nele. No meio do aconselhamento bíblico, de maneira geral, por exemplo, hoje em dia os pastores são mais preparados para fazer aconselhamento. Então, por exemplo, hoje um aconselhamento bíblico, ele tem dia para começar e tem dia para terminar. Se a pessoa não cumpre as tarefas, o aconselhamento rompe. Mas existem aconselhamentos que duram 10, 20 anos. O pastor se torna uma droga, porque a pessoa fica viciada nele. E não é assim que deve ser. Nós precisamos de autonomia. Nós precisamos desenvolver e crescer diante de Deus. Agora, quando nós conseguimos equilibrar essa honra, a liderança que o Senhor coloca sobre as nossas vidas e a dependência de Deus, a igreja segue saudável. Seguimos os líderes, aprendemos com eles, nos submetemos a ele, a sua direção, porque isso é bíblico, mas sabemos que a verdadeira base da obra de Deus é o Senhor. Então, uma igreja local, ela tem um pastor. E o pastor, ele tem uma visão. Ele sabe onde ele quer levar a igreja. Ele sabe o que ele pretende com a igreja, como usar as pessoas que estão ali. Mas ele não pode ser um ídolo. Ele não pode ser objeto de idolatria. Sendo que, por outro lado, ele também não pode ser desrespeitado.
porque se assim for, nós cairemos numa anarquia espiritual. Irmãos, no seminário você ouve muitos pastores, cada um tem a sua experiência. E o ministério pastoral, ele é muito individual, cada pastor tem o seu ministério, tem o seu chamado. Não existe um padrão, né, para esse chamado. Cada um tem a sua história. Eu me sinto muito à vontade, por exemplo, com o ministério de longa data, né? Por exemplo, eu já olhei para o exemplo do pastor Josué Félix, lá em São Paulo. Eu não sei quantos anos, pastor Edilson, ele ficou lá, mas acho que uns 40 ou 50 anos. Mais de 50. Ok, então é isso que eu imaginei, mais de 50 anos de ministério. Pastor Gerson Rocha, lá na Bahia, né? Ontem nós ouvimos o pastor Sérgio, 35 anos, né? Então, ministério longo, pastoral. Eu acredito que um pastor, para mim, pelo menos, ele deve procurar desenvolver o ministério a longo prazo e não a curto prazo. Agora, Deus pode iniciar o ministério com o pastor, depois mandar para um outro lugar. Como eu falei, não existe um padrão para isso. Mas eu aprecio muito, pessoalmente, e vejo com muito bons olhos o ministério longo. Porque são esses ministérios que, às vezes, permitem construir alguma coisa mais a longo prazo, tanto para o pastor como para a sua família, para estabelecer raízes. Agora, nós já passamos por questões aqui na igreja no passado, que eu perguntei a um conselheiro pastor e a um pastor conselheiro: acha que eu deveria sair? E o pastor conselheiro e o conselheiro pastor disse: não, você só sai se Deus te retirar. E esse foi um conselho que acalmou o meu coração. Uma igreja, ela precisa de elementos muito fortes, muito bíblicos, para remover um pastor do seu pastorado. Do contrário, ele não deve sair por conta de pressão de pessoas, se ele foi colocado ali por Deus. Porque há pessoas que pressionam. O cargo de um pastor, às vezes, ele é almejado por conta do salário que o pastor ganha. Pessoas querem atingir aquilo, por pensarem que às vezes não precisa trabalhar para ganhar aquele salário. Um pastor, às vezes, é procurado por um, procurado por outro, e alguém ambicioso pode pensar assim. E às vezes até fala para o pastor: por que as pessoas procuram tanto você? Você é tão útil e a mim ninguém procura, né? Ou seja, uma busca de prestígio. Então, às vezes é um pastor já idoso com uma atitude birrenta, né? Então, no ministério, essas coisas não encaixam, elas não cabem aqui. Então, uma igreja, ela jamais deve querer remover um pastor porque não gosta da camisa preta que ele usa, né, da gravata vermelha que ele usa, ou não gosta do jeito que ele faz as coisas. O pastor deve ser removido pela vontade de Deus. Assim que é o processo natural. Moisés estava deixando o ministério porque ele já estava com 120 anos. Né? O Senhor estava passando o bastão dele e colocando um substituto no lugar dele. Então, irmãos, essa é a primeira questão. A segunda questão, nós encontramos nos versos de 9 a 13 e versos 24 a 29. Diz assim o verso 9. Preste bastante atenção, por favor. E Moisés, alguém pode ler essa palavra seguinte? E Moisés escreveu. Olha, Moisés era alfabetizado. Ele sabia escrever naquela época. E era menos de 1% da população daquela época que sabia escrever. Mas ele sabia, porque ele aprendeu no Egito a escrever. E a deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vir a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei
diante de todo Israel aos seus ouvidos. Veja comigo, o verso 12. E ajunta o povo, os homens e as mulheres, e os o quê? Meninos, e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para o quê? Para que ouçam, e o quê? Aprendam, e o quê? E temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas essas palavras desta lei. E aí, ele vai lendo, ele vai discorrendo sobre isso, até o verso 13, agora o verso 24. Leia comigo 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro, ele escreveu num livro todas as palavras desta lei, até que se acabassem, Moisés deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. E aqui nós poderíamos ler até o verso 29, mas nós podemos ler depois. Então, em primeiro lugar, o que nós vimos aqui em primeiro lugar é que Deus permanece mesmo quando os líderes passam. Os líderes passam, né? Eles têm tempo de duração na maioria das vezes. O segundo tópico, a palavra escrita é o fundamento da vida espiritual. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre a importância dos líderes. E, ao mesmo tempo, eles não eram tão importantes assim. Em segundo lugar, ele ressalta a importância da palavra escrita para que fosse lida para as gerações posteriores. Essa prática demonstra que a vida espiritual em Israel não dependeria da memória humana. Naquela época, as pessoas aprendiam muito por oralidade. Quase ninguém sabia escrever. Mas os pais sentavam com os filhos e repetiam, e até decorarem. Você sabia que, por exemplo, em Israel, existiam algumas crianças que, aos 14 anos de idade, sabiam todo o Velho Testamento, a lei e os profetas, de cor, porque os pais se ocupavam em sentar e falar, repetir. A memória das pessoas daquela época era diferente de hoje. Hoje a gente se esquece até do que comeu no almoço, não é? O que a gente teve no almoço hoje mesmo? Macarrão. Mas naquela época a mente era diferente, era treinada. Era uma cultura essencialmente, ou quase que essencialmente oral. Mas a mente humana, ou a memória humana, poderia falhar. Então, por isso a palavra deveria ser escrita, enrijecida. Uma outra coisa que está implícito aqui, embora Moisés fosse um líder que conhecia a lei, e Josué fora treinado para ser o líder, inclusive um líder carismático, mas a liderança também poderia falhar. Poderia haver esquecimento ou algum vacilo da liderança. O que isso significa, então? Que a palavra de Deus é que deveria ser usada para nortear a vida do povo. Hoje em dia, quando a gente vai de um lugar para o outro, nós usamos o Waze, ou o GPS, certo? Quando eu cheguei aqui em Londrina, no ano de 95, não existia o Waze e nem existia o GPS. 2005, né? Obrigado. Tá vendo a memória como é que tá? O que é que existia aqui? Alguém sabe? Em 2005, existiu o Aqui. Quem se lembra do Aqui? Você se lembra, Sérgio? Lá em Curitiba? O Aqui era formidável. Você via ali o código da rua, olhava no mapa, né? Às vezes embananava um pouco. Quantas e quantas vezes eu e o pastor Daniel ficávamos tentando decifrar o Aqui para fazer visita, né? Hoje eu já tenho uma noção da cidade. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Mas naquela época, eu não tinha noção nenhuma geográfica, né? Não sabia que rumo que eu estava.
Teve um dia que eu fui fazer uma visita, a Adri deve se lembrar, eu não achei o endereço. Fiquei rodando por mais de 2 horas, não achei o endereço. E era aqui, no Mediterrâneo, pertinho aqui. Hoje nós temos o Waze, né? Ou o GPS. Então a palavra de Deus, nesse sentido, é o GPS, é o aqui. É ela que nos dá um senso de orientação, um senso de direção. Não é o líder. Nem sempre é o líder. A pregação de domingo à noite é só um pouquinho daquilo que nós precisamos para manter a vida cristã acesa. Se nós dependemos só da pregação de domingo à noite, daqui a um tempo nós estamos desviados do caminho de Deus. Ou então viveremos uma vida derrotada. Nós precisamos de orientação da palavra de Deus constantemente. O bom líder, mesmo que seja um Moisés, na liderança do povo, não substitui a palavra. A igreja não pode depender do carisma, da performance do seu líder, mas ela precisa desenvolver uma consciência cristã. Eu sirvo nesta igreja por causa de Cristo, não é por causa do pastor. Tem pastores que ficam chateados com isso. Pastor, eu não estou aqui por causa do Senhor, estou aqui por causa de Cristo. Mas se alguém se sente assim, não deveria. Oxalá todos pudéssemos dizer, eu estou aqui por causa de Cristo, não por causa do pastor. A Bíblia é o nosso mapa seguro. Os versículos 24 a 29, o texto enfatiza uma outra questão importante. Veja comigo o verso 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha. Olha que palavra pesada. Testemunha contra ti. Então a arca deveria testemunhar contra o povo. Por quê? Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, e os vossos oficiais e os vossos ouvidos falarei essas palavras, e contra eles, por testemunha, tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das suas mãos. Então, olha que sabedoria de Moisés. Vocês estão muito bonzinhos agora aqui na minha presença, mas daqui a pouco vocês vão virar as costas para Deus, cairão na idolatria. E vamos colocar a arca aqui como testemunha, porque vocês serão infiéis a mim. No entanto, a palavra está aqui. A palavra está escrita, para que ela seja uma lembrança para vocês. Irmãos, nós percebemos que a palavra escrita hoje, ela continua sendo o alicerce da vida cristã. A palavra escrita. Não podemos depender apenas de mensagens carismáticas, de mensagens emocionais, de líderes piedosos, carismáticos, mas uma igreja precisa manter-se firme na palavra de Deus. Assim como Israel precisava da lei de Deus para conhecer a vontade dele, nós precisamos da Bíblia como autoridade final para as nossas vidas. E agora eu faço uma pergunta. Você está lendo a sua Bíblia? Você está lendo a sua Bíblia? Ah, pastor, eu pego ela lá durante a semana, dou uma lida lá e guardo de novo. Você está meditando, refletindo na palavra de Deus? Se você não está lendo a sua Bíblia, se você não está meditando na sua Bíblia, você está em pecado. Peça perdão a Deus e comece a ler. É simples assim. Comece a ler amanhã. Comece a ler o livro de João. Comece a ler as cartas de 1 João. As cartas de 1 João. Mas comece a ler a Bíblia. Se você é um crente, leia a Bíblia.
Senão você vai naufragar. A sua vida vai para o brejo. É uma questão de tempo. Nós precisamos de ter compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia. Precisamos desse compromisso. A aplicação, portanto, dessa palavra para nós é muito, muito simples. Devemos valorizar, ensinar, viver a palavra de Deus. Ela deve ser lida, estudada, memorizada e obedecida. A igreja não se sustenta por homens, mas pela palavra registrada. Não são homens que sustentam uma igreja, mas é a palavra de Deus. Cada cristão deve entender que a palavra de Deus é o fundamento permanente para a sua vida. Então, por exemplo, eu fiz um desafio para os homens, indiretamente. Terça-feira eu vou estar ali lavando o portão da igreja. Um servo de Deus que se sujeita a Cristo, aí eu estou tentando já dar uma direção, né, bem aplicada. Peraí, deixa eu pensar, eu sou um servo de Deus. O pastor da minha igreja vai lá lavar. É uma coisa que eu posso fazer. Você teria consciência de que deveria sentar no sofá, deitado eternamente em berço esplêndido, tomando Coca-Cola, comendo pipoca? Se você está fazendo isso, está pecando, sabia? É um trabalho, eu estou falando de uma forma muito, muito prática. Agora, se você tem um trabalho, tudo bem. O Edinho está de férias, né? Mas o Edinho trabalha à noite. Existem pessoas que trabalham à noite. O Giovanni trabalha à noite. Eu vou dar esse desconto para você. O Estevão também. Tudo bem. Mas nós precisamos, irmãos, em alguma medida, começar a colocar a Bíblia para funcionar na nossa vida. Ontem o pastor Sérgio, que pregou na igreja da Zona Norte, fez um desafio lá que eu falei assim, né? O coral das irmãs que cantaram lá na frente. As irmãs cantaram bonito, depois que ele foi pregar, ele falou, olha, eu imagino que quase todas as irmãs que cantaram aqui na frente são casadas, certo? Aí são casadas. Tinha, acho que só a filha do pastor, né? Pastor Anderson. Não sei, não tenho certeza. Quase todas são casadas, certo? Aí responderam, certo. Aí a pergunta dele, e os homens? E os homens? Boa pergunta, né? Hoje de manhã, a irmã Cíntia estava falando que lá no condomínio dela, são as mulheres que estão resolvendo os problemas do condomínio. Já pensou? Né? Então, lá no mundo, as mulheres estão tomando frente. Né? Os homens de Deus precisam, talvez, ouvir essa palavra aqui. Né? Deixa eu voltar aqui. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, não vos espanteis. Nós temos que fazer a obra de Deus. Né? Olha, nós vamos fazer um churrasco. Quer dizer, eu dou graças a Deus porque a iniciativa de fazer o churrasco foi de quem? Quem que teve iniciativa para fazer um churrasco? O Kleber, né? Ou foi a Aline? Foi o Kleber, graças a Deus. Irmãos, a nossa igreja, nós temos homens aqui valorosos, piedosos, mas nós temos que agarrar a urtiga. Nós temos que levantar um pouco. Eu li recentemente um livro que foi escrito por um pastor, mas a filha dele prefaciou. Ela escreveu dizendo que meu pai pegou uma igreja caída. E o que levantou a igreja foi os homens. Isso não é nenhum desprezo às mulheres. Mas os homens precisam carregar a urtiga. Eis-me aqui. Nós precisamos disso. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. E sabe, irmãos, eu admiro muito um pregador, um bom pregador. E um bom pregador, pelo meu crivo, não é aquele que grita, que berra, que sai andando para lá e para cá, e isso, que planta bananeira e tal. Para mim, um bom pregador é aquele que sabe expor um texto de maneira expositiva, com calma. Né? Por exemplo, eu citaria o pastor Carlos Moraes, que faz uma exposição, e um amigo meu, o pastor Wallace Giuliari.
ele é um expositor bíblico. Ele faz uma exposição bíblica. Né? Agora, por mais excelente que seja o pregador, eu tenho livros também, escritos, por exemplo, pelo Dr. Lloyd Jones, que foi uma pessoa influente na Inglaterra, que escreveu livros. Os seus sermões se tornaram livros. Spurgeon, muitos livros, muitos sermões de Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, se tornaram livros. Eu tenho uma coleção em casa. Mas sabe, pregadores passam, sermões passam, mas a palavra de Deus permanece. Então é aqui que nós temos que fundamentar a nossa vida. Você se sustenta em sermões de pastores, ou no ombro de um líder, ou na palavra de Deus? Essa é uma pergunta que você deve responder para você mesmo. Em terceiro e último lugar, a fidelidade de Deus diante da infidelidade do povo. Agora, os versículos são 14 a 23. Por isso que eu falei que a gente voltaria um pouquinho. Diz assim o verso 14: E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Olha que notícia boa. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Olha que palavra que o Senhor disse a Josué: chama Josué, né? Os seus dias são chegados. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com os teus pais. Em outras palavras, é um eufemismo para dizer: você está passando para outra. Este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, pois se haverem tornado, por se haverem tornado a outros deuses. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que os líderes passam. Em segundo lugar, que a palavra de Deus permanece. Em terceiro lugar, que Deus permanece fiel, mesmo o seu povo não sendo fiel. O que essas palavras que nós acabamos de ler, nessa parte aqui, dos versos 14 até o 18, o que eles ensinam para nós é que Deus sabia que o seu povo se prostituiria espiritualmente. Agora, Deus não sabia por uma determinação dele. Eu determino que o povo seja assim. Não era uma determinação de Deus, mas era o fruto da sua presciência. Deus sabia que o seu povo amado, querido, agraciado, viraria as costas para ele, que sairia fora dos seus planos. E o que ele está dizendo aqui é mais ou menos assim: vocês vão se desviar dos meus caminhos, serão infiéis comigo, mas eu serei fiel a vocês até o final. Isso para nós traz uma lição extraordinária. É aquilo que nós lemos lá no texto de 2 Timóteo, logo no início do culto. Nós somos infiéis com Deus, mas Ele é fiel conosco. Nós podemos falhar, mas Deus jamais falhará conosco, porque Ele é um Deus gracioso. Aplicando essa verdade para a igreja, esse é um grande consolo para nós. Muitas vezes nos sentimos desencorajados por causa do pecado, pelo afastamento ou pela desobediência de irmãos, líderes, ou mesmo um problema na comunidade, na igreja. Contudo, assim como Deus permaneceu fiel a Israel, Ele também será sempre fiel à sua igreja. A obra de Deus
não depende da perfeição humana, ela não é sustentada pelo homem, mas ela é sustentada pela fidelidade de Deus. Mesmo quando os membros falham. Membros de igreja falham? Falham. Pastores de igreja falham? Falham. Líderes tropeçam? Tropeçam. Gerações se desviam? Sim. Mas a presença de Deus, a fidelidade dele permanece. Portanto, a mensagem central deste texto para nós mesmo a despeito dos nossos erros, Deus continua cuidando de nós. Todo pecado que nós praticamos contra Deus, ele tem uma consequência nas nossas vidas, inevitavelmente. É uma ação que provoca uma reação. Todo pecado tem uma consequência. Mas ainda assim, Deus continua sendo fiel e cuidando de nós. Fazendo um resumo rápido, então. Esse texto nos fala sobre a preparação para a morte de Moisés, a transição da liderança. Existe também aqui um cântico. Nós vamos ver o cântico no capítulo 32. Ele deveria preparar um cântico, como nós lemos aqui no verso 19, por exemplo. Veja comigo o verso 19. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Em outras palavras, ensine para o povo, e eu vou dizer a você as palavras, um corinho, e canta ele, para que o povo se lembre. Quando eles pisarem na bola, eles vão cantar e vão se lembrar que estão pisando na bola. Quando a gente canta aqui os corinhos, o que você pensa sobre eles? Os corinhos que nós cantamos, os hinos, eles transmitem verdades, não é? Não é isso? Verdades. Alguém pode se lembrar de uma letra, por exemplo? Pode me ajudar aí com uma letra? Qualquer um que nós cantamos hoje, por exemplo. Alguém pode me ajudar? Como? Nós cantamos esse hoje? Como? Vem adorar. Será que a gente consegue lembrar da letra? Adoraremos o Salvador. Vem adorar. Um cântico que nós cantamos hoje de consagração. Alguém pode... Ruge forte e contundente. Pode ser esse. Eu acho que esse se encaixa no que eu estou querendo. Então, qual é a letra desse hino? Olhando para Cristo. Quando as coisas vão bem, nós temos que olhar para quem? Para Cristo. Geralmente, quando as coisas vão bem, a nossa tendência é de olhar para quem? Para nós. Quando as coisas não vão muito bem, às vezes nós olhamos para Deus até um limite. Quando Ele não atende aquilo que nós estamos pedindo, então a gente vira as costas para Ele. O Senhor não me atendeu, então, tchau. Então, os corinhos, eles não são cantados para fazer a gente se sentir bem. Não é? As pessoas às vezes vão para a igreja e falam, eu quero cantar hinos de louvor a Deus para me sentir bem. Embora ele faça bem a nossa alma. Os instrumentos tocados fazem bem para a nossa alma. Os instrumentos, a melodia, a harmonia, não sei se eu estou falando certo, são como um punhal que abre o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Mas a letra transmite para nós uma mensagem. É uma verdade. Como dizia o pastor Gerson Rocha, né? Ele era bem dogmático. O cantor cristão, eu não concordo com ele, né? Mas o cantor cristão é a Bíblia cantada. Ele dizia assim, o cantor cristão é a Bíblia cantada. Ele deveria ter as razões dele para isso. Mas existem verdades ali nas músicas. E é o que está em pauta aqui. No capítulo 32, há um cântico. Está escrito na sua Bíblia aí, ó. O último cântico de Moisés. Deveria ser registrado para o povo cantar. E quando eles estivessem cantando, eles deveriam saber que estavam pisando na bola com Deus. Então, um dos propósitos inevitáveis de quando nós estamos cantando aqui é que às vezes nós somos mentirosos.
nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos. Que priorizamos o seu reino, mas não priorizamos. Que amamos os nossos irmãos, quando a gente canta, por exemplo, o hino 381 do cantor cristão, não sei no voz de melodia, amor fraternal, né? Mas a gente não ama, a gente odeia, não deseja o bem, deseja o mal. Então, quando nós cantamos, nós denunciamos os nossos erros. Agora, para terminarmos, o que nós aprendemos no capítulo 31? Aprendemos que a vida espiritual não depende de líderes humanos. Então, quem é responsável pela sua vida espiritual? Você. Isso significa que você não possa buscar ajuda? Não, você pode buscar ajuda. Mas você é responsável. Cada membro é responsável por ler, estudar e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Isso é uma questão de consciência cristã. Então, eu não deixo de ler a Bíblia ou leio a Bíblia por causa de ninguém. Mas é porque eu sou um cristão. Segundo lugar, a palavra de Deus é o único mapa seguro. Então nós temos que memorizar a Bíblia, nós temos que falar sobre a Bíblia diariamente. Em terceiro lugar, a coragem vem da presença de Deus. Tanto Moisés como Josué precisaram de coragem. A coragem não é uma habilidade humana, no sentido religioso, ela vem de Deus. Em quarto lugar, a transição de líderes não interrompe a obra de Deus. Mas para que não haja essa interrupção, a igreja, veja bem, a igreja precisa preparar os seus líderes. Então veja, nós estamos precisando de gente para tocar instrumento, estamos precisando de gente para pregar, para ensinar, para discipular. E como pastor da igreja, eis-me aqui, eu quero ser uma ajuda. Mas a igreja precisa olhar para o discipulado, para a preparação de líderes. Se Deus não me tirar da igreja, um dos meus planos é preparar substitutos. Quem vai pastorear essa igreja lá na frente? Porque hoje, o Senhor Deus, há 20 anos atrás, me deu essa igreja para pastorear. O Senhor me colocou aqui, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele pode me matar, eu posso morrer amanhã. Hoje ainda. Eu tenho plena consciência disso. Eu posso, por alguma razão, deixar o ministério, deixar a igreja, mas até o presente momento, o Senhor me colocou aqui e eu preciso planejar naquilo que é minha competência, como pastor da igreja, ajudar a igreja a preparar uma liderança, para passar o bastão. Como o pastor Daniel fez com seus filhos, como muitos pastores fazem com as suas igrejas. E hoje, irmãos, a igreja precisa de muita oração, porque está cada vez mais difícil encontrar alguém de confiança para levar adiante o trabalho de Deus. Cada vez mais difícil. Porém, nós temos que confiar em Deus. A quinta lição que nós aprendemos é sobre a importância do registro da palavra de Deus. Eu sei que várias pessoas anotam. O Estevão anota tudo. O Estevão anota literalmente tudo. Se você quiser um esboço fiel de tudo que aconteceu aqui, é só procurar com o Estevão. O irmão Ademir e a dona Vera anotam tudo. Já viram? O irmão Ademir e a dona Vera anotam tudo. E depois eles estudam em casa. Nós precisamos dar mais atenção à palavra de Deus. Deixar um pouco as redes sociais, as telas e nos dedicar mais à palavra de Deus. E por último, a fidelidade de Deus é constante. Mesmo quando nós falhamos, Deus continua sendo fiel e cuidando de nós. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe. Eu me lembro que, eu termino aqui, há uns anos atrás nós fomos lá para Marilândia do Sul. Nós fomos para Marilândia do Sul para ouvir, para participarmos do culto de posse do pastor Márcio Trindade. Né? Os irmãos se lembram disso. O pastor Márcio Trindade, ele
ele estava sendo empossado como pastor da igreja. Isso já tem uns 15 anos, eu acho, por aí. 10 anos, talvez. E quem pregou naquele culto foi o pastor Artêmio. Pastor Artêmio, que foi o deão do Instituto lá de Marilândia do Sul. Eu me lembro como se fosse hoje o sermão que ele pregou. E ele falou assim, de palavras muito simples e muito sábias: igreja, se Deus deu a você um pastor, cuide dele. E pastor, se Deus deu a você uma igreja, cuide dela. Nós temos que cuidar uns dos outros, né? Para a glória de Deus. Vamos orar então e tomarmos o nosso chazinho ali. Senhor nosso Deus e Pai, este texto de Deuteronômio 31 nos causa temor. Porque nós, como cristãos, como servos do Senhor, no sentido talvez mais profundo, nós não somos líderes. Muito embora, no sentido prático, exercemos liderança. Mas é uma liderança bíblica, serviçal. É uma liderança que não manda que outros lavem os pés dos outros, mas é uma liderança que se dispõe a abaixar-se e lavar os pés de todos. Não é uma liderança hierárquica, mas é uma liderança que não manda, mas que comanda, que faz junto, que limpa junto, que está sempre junto fazendo alguma coisa. E Moisés era assim, ele estava com o seu povo e não sobre o seu povo. O Senhor Jesus Cristo também é esse líder, que não estava sob o povo, mas com o povo, com os seus liderados. Nós somos todos iguais, somos nivelados, para que, independente dos nossos dons e talentos, nós exerçamos o trabalho ao Senhor. Então, nos ajude hoje a sermos como Moisés. Nos ajude a entender que nós não somos insubstituíveis. Nós somos simplesmente privilegiados por ter uma oportunidade de fazer alguma coisa para o teu reino, na igreja de Cristo. Nos ajude a entender que, a despeito dos nossos sermões, dos nossos estudos, às vezes do nosso esmero, da nossa hermenêutica, homilética, filosofia, metodologia, a palavra do Senhor supera tudo isso. A palavra simples e objetiva do Senhor. E ajude-nos a entender que, a despeito das nossas infidelidades, das nossas falhas, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai, nos amparando, nos protegendo. E eu peço que essa palavra escrita que nós temos nas nossas mãos, ela jamais possa ser guardada no armário, esquecida, mas que nós possamos nos lembrar dela todos os dias. Nos ajude a prestarmos bastante atenção nos hinos e corinhos que nós cantamos. Cada letra transmite para nós uma mensagem que deve nos fazer pensar, repensar, meditar, refletir, para que não sejamos achados mentirosos diante do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.